Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que vamos conhecer hoje, irmãos, o que detém o anticristo. Que logo ele vai aparecer e pode ser que surpreenda muita gente, porque pode ser que estejam pensando que é alguém pode ser que seja uma outra pessoa que a gente nem imagina que seja. Mas, enfim, ele vai aparecer. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: E agora vós sabeis o que eu detém, a fim de que seja revelado a seu tempo. Então, irmãos, a palavra nos fala que quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Houve o acordo de paz de 2020 e está agora se levantando grande destruição, principalmente pelas guerras que estão acontecendo, mas ainda não é a guerra do Armagedon. Eles podem dizer que é a Terceira Guerra Mundial, mas ainda não é a guerra do Armagedon. Por que não é a guerra do Armagedon, irmãos? Porque em Mateus, no versículo 24, no capítulo 24, versículo 29, esse versículo ele deixa bem claro para nós que depois da tribulação, da grande tribulação que virá sobre a terra, naqueles dias o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, e os céus serão abalados. Então aparecerá um sinal do Filho do Homem no céu. Então, em Mateus 24, nos deixa bem claro sobre isso, que um dos maiores sinais é a escuridão, que tem que ocorrer para a vinda de Jesus. E fala uma grande tribulação. Que tribulação é essa? Então, essa grande tribulação é a guerra do Armagedon, que ainda não é essa guerra. Essas guerras estão se levantando, que é as dores de parto. Então, vocês imaginam, irmãos, que coisa terrível já está acontecendo. Então, imagina como terrível não vai ser quando as nações atacarem Jerusalém. Então, para que a gente possa entender melhor um pouco, a palavra nos fala em Zacarias 14, que no versículo 1, ele diz assim, ó, o Senhor diz assim, ó: Vem o dia do Senhor e os teus despojos, ó Jerusalém, serão repartidos. Porque eu, o Senhor, reunirei as nações para combater contra a cidade. Ela será tomada, saqueada, as mulheres serão violentadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será cortado da cidade. Então, depois virá o Senhor e pelejará por essa nação. Então, irmãos, nós temos que entender esses sinais que o Senhor fala, que o Senhor vai reunir muitas nações contra Jerusalém. E nós sabemos que existe um acordo entre eles, em que quando uma nação é atacada, quem tiver nesse acordo, a outra tem que entrar para poder ajudar. Então a gente vê que tem muitas nações que se unem para agora poder ajudar Jerusalém, e algumas não, algumas estão apoiando os terroristas. E a palavra nos deixa bem claro, irmãos, que a cidade toda será tomada e a metade das pessoas serão levadas como prisioneiras.
Então, nós vemos, irmãos, que Israel está tomando controle da situação que está acontecendo aqui agora. Então, não é, para vocês verem como não é a guerra do Armagedon. Por quê? Porque não escureceu. Não escureceu, porque a guerra do Armagedon, o mundo vai estar na escuridão e logo o Senhor virá para matar esses soldados e arrebatar a igreja. Então, o que está acontecendo agora é as dores de parto, para que o anticristo se levante. Mas o que detém o anticristo agora? E tem muitas linhas de pensamento que dizem que é o Espírito Santo que está detendo o anticristo, porque eles creem numa linha de pensamento que a igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo. Então, o que a palavra nos fala? Que muitos ficarão escandalizados no tempo do fim. Escandalizados porque estão acreditando em ensinos enganosos. Esse ensino veio para poder enganar as pessoas e deixar as pessoas frustradas, porque você sempre ouviu dizer que o anticristo, que a igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo. Isso não é verdade. A palavra está deixando bem clara em Mateus 24 e 29. Vai ter uma grande tribulação. O mundo vai estar na escuridão. Então o Senhor dará um sinal, enviará os seus anjos e arrebatará o seu povo. A palavra de Deus não fala que tem um anjo, que quando você aceita Jesus, tem um anjo que acampa ao teu redor? Então, esse mesmo anjo, que é o anjo que acampa ao teu redor, te protege, te guarda, aquele que tem temor a Deus, é ele mesmo que vai te arrebatar e vai levar para o céu como um abrir e fechar de olhos. Uma piscada, pronto, já foi, já subiu. Então, a palavra está deixando muito clara, irmãos. Então, o que está detendo ele agora, nesse momento? Porque isso que eu quero que os irmãos entendam. Os irmãos não podem se escandalizar e ficarem desesperados. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que a gente não ia passar por luta nenhuma. Ah, eu sempre ouvi dizer que a gente não ia passar por tribulação nenhuma. Ah, eu fui ensinado assim. Irmãos, infelizmente vocês foram ensinados errados. Quem teve esse ensino foi ensinado errado. Eu, há 7 anos, eu venho batendo com esse ensino mentiroso e enganoso, porque a pessoa, ela acha que não vai passar por tribulação nenhuma, não acha que não vai passar por perseguição nenhuma, mas isso não é verdade. A igreja vai passar sim. Então o anticristo, ele já está aparecendo. E o que o detém? Então, como eu disse, linhas de pensamento dizem que a igreja será arrebatada, o Espírito Santo sobe. Então, enquanto o Espírito Santo está aqui, está detendo o anticristo. Isso não é verdade, não é o Espírito Santo não, irmãos. Tá? O que o detém? O que o detém é o tempo. É o tempo determinado para ele. Porque nós que estamos aqui, nós temos que seguir a lei do homem. Então é a lei do homem que está detendo ele. Por quê? Porque um presidente, ele tem um tempo determinado para poder elaborar um mandato dele. Então, durante o mandato dele, só se caso ele morrer e o vice dele morrer, será feita uma nova eleição. Mas o que está detendo ele? Está detendo que ele precisa chegar o tempo determinado
para ele. Enquanto houver um presidente ainda cumprindo seu mandato, é necessário que ele termine esse mandato, ou ele morra, ou o vice morra. Mas no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, então ele não pode passar em cima de um outro presidente. Então existe uma ordem mundial que no tempo que eles acharem necessário, eles podem também dar um jeitinho de fazer com que o presidente suma e se levante agora o anticristo, que vai agora ser vai ser um líder político. Mas ele tem que ter muito conhecimento também da palavra de Deus, porque ele vai estar junto com o falso profeta. Então, irmãos, o que detém o anticristo é o tempo que ele tem que aguardar para ele se levantar como presidente. Ele não pode querer chegar e tirar o mandato do presidente anterior. O que detém ele é o tempo que ele tem que aguardar. Então, mas nós vemos, irmãos, que o tempo dele está chegando. Então, fiquem firmes, irmãos, porque virá muitas leis e regras, porque o anticristo, ele é apenas um bonequinho da ordem mundial, porque tudo que está dominando por detrás disso é a ordem mundial. As leis e as regras absurdas, que nem no tempo do Hitler não houve leis absurdas que eles vão impor em cima dos servos de Deus. E o Senhor, ele nos fala lá em Mateus capítulo 12, que o Senhor, ele vai permitir que a igreja dele seja perseguida. Ele vai permitir essa perseguição, ele vai permitir que as igrejas sejam fechadas, ele vai permitir que a Bíblia seja tirada, que ninguém tenha Bíblia em casa. Simplesmente eles vão chegar e vão dizer, olha, vão bater na tua porta e vão dizer assim, olha, a gente está recolhendo as Bíblias, agora é proibido ter Bíblia. Então, o que você faz? Você pega, tem a tua Bíblia, então arruma mais uma ou duas. Aí quando eles virem, você entrega uma e guarda a outra, esconde a outra. Então, irmãos, virá uma perseguição sobre o povo de Deus. E o Senhor vai permitir isso. Assim como Deus permitiu uma grande tribulação em cima de Jesus e ele passou por tudo isso e voltou para a glória, assim nós vamos também. Vamos passar por um tempo de provação também. Mas o Senhor, ele fala o quê? Que os tempos serão abreviados, senão o povo dele não suportaria. E assim o Senhor está fazendo, isso já está acontecendo. Então, ficamos com essa palavra, irmãos, sabendo que o que detém o anticristo não é o Espírito Santo. A igreja não vai ser arrebatada antes do anticristo. Aí tem umas linhas de pensamento que falam que a gente vai passar um tempinho só. Não, meus irmãos, vocês vão passar um tempinho só na presença do anticristo, a igreja vai ser arrebatada. É tanto ensino mentiroso, irmãos. Então eu peço para os irmãos que os irmãos venham compartilhar essa verdade, irmãos. Muitos não vão dar crédito, até porque é uma mulher falando. E ainda existe esse preconceito que muitos têm sobre isso. Então isso não é verdade, irmãos, mas você vai confirmar com o Espírito Santo, e eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.